vai ter uma live com a doutora Núbia. Ela é fisioterapeuta e ela vai falar tudo sobre pré, intra e pós-operatório. Oi, doutora Núbia, tudo bem? Oi, meninas, tudo bem? Deixa eu só focar aqui melhor. Eu tô bem, e você, Mari? Tô bem também, graças a Deus. Um pouco de TPM, meio estressada, mas seguindo. Ah, faz parte, né? Olha aqui as olheiras que a pessoa tá. Não Nem dá, dá né? pra ver. Vida de mulher é assim, é estresse em cima de É, estresse. não é fácil. Então, obrigada, doutora Núbia. Finalmente, né, a gente conseguiu fazer a nossa live, né, de indas e vindas. Eu queria que a doutora se apresentasse para as meninas que ainda não a conhecem, de onde que a doutora é, sua formação. Tá bom, obrigada. Bom, meu nome é Núbia, sou fisioterapeuta, sou de Londrina, Paraná. E eu já trabalho com pós-operatório faz 8 anos. E de uns 3, 4 anos para cá, eu venho me especializando só em pós-operatório. Hoje eu não trabalho com outra área da dermatofuncional, a não ser a parte de pré, intra e pós-operatório. Uhum. Doutora, eu vou deixar você livre para falar sobre o pré, o intra e o pós, e depois a gente dá sequência às perguntas. Tá, a gente teve bastante pergunta interessante, então algumas eu vou tentar introduzir aqui no meio, né, da importância do pré-operatório, da importância do intraoperatório, e o que é exatamente um pós-operatório, né? Eu brinco com as minhas pacientes que pacientes de pós-operatório são as pacientes mais perdidas do universo. Eu acabo ficando com dó de pacientes que fazem cirurgia plástica. Por quê? Todo mundo acha o direito de dar opiniões, né? Então, vai vir a fisioterapia falando uma coisa, o fisioterapeuta falando uma coisa, o médico fala outra, se os dois não tiver uma conexão, né? Aí vem a amiga que fala uma coisa, vem a irmã fala outra. Enfim, são várias informações, né? Do que pode, o que não pode, o que é normal. E elas ficam perdidas, né? Sem saber qual caminho seguir. Por isso, a importância do pré-operatório, tá? Você fazer um bom pré-operatório para profissional que vai te acompanhar, saber conduzir com você, né, essa parte do pós-operatório. Então, no pré-operatório, qual que é o objetivo, né? A gente tirar as principais dúvidas da paciente. Nós falamos, né, sobre a cirurgia em si, porque cada cirurgia tem a sua individualidade, né, tem o seu trauma, e cada cirurgia a gente vai, né, fazer um pós-operatório de forma diferente. Então, pré-operatório, a gente vai explicar para ela como que é o trauma, né? O que pode acontecer, o que é possível acontecer. Não é via de regra, tá? Então, não é porque uma teve que outras vão ter também. Mas é no pré-operatório que a gente avalia, né? A gente vai avaliar a qualidade da pele, postura, né? Se ela tem alguma alteração que vai interferir, né, nessa cirurgia. Vou dar um exemplo. Às vezes a paciente tem um desvio lombar, tá? Um desvio torácico, um desvio na coluna como um todo, né? Essa paciente pode vir a ter uma assimetria dessa mama. Não porque o médico fez errado ou porque a mama dela ficou torta. Não, simplesmente porque ela já tinha essa assimetria e a partir do momento que o médico coloca a prótese, não vai mudar essa simetria, vai continuar. E é no pré-operatório que a gente vai ver isso, é no pré-operatório que a gente vai explicar isso para a paciente. Se nós fizermos um bom pré-operatório, as pacientes, a gente vai tirar elas de muitas frustrações futuras, sabe? Porque a gente explica para ela o que realmente pode acontecer. Se a paciente tem muita flacidez, vai fazer uma lipo, né? Às vezes a pele dela, a qualidade da pele dela vai manter essa flacidez. Então, às vezes ela não quer tirar fuso, às vezes ela não quer fazer uma mini abdominoplastia. Essa pele, a qualidade da pele, se não tiver boa o suficiente para fazer uma lipo, vai ficar flácida. A paciente tem que saber disso, né? E quem faz esse papel de explicar para a paciente somos nós no pré-operatório. Então, a gente ensina a colocar cinta, tá? Eu acho que isso é muito importante. Eu vejo que as pacientes têm muita dúvida em relação a isso, como colocar cinta, como colocar placa, aonde tem que colocar placa, é tudo igual, cintas é tudo igual, pode ser usado da irmã, da prima, né? Tudo dentro de um pós-operatório tem um objetivo, tá? Tudo vai ter um objetivo. E a gente tem que conduzir essa paciente da melhor forma possível para a gente conseguir alinhar esse pós-operatório e fazer o planejamento do pós-operatório. Por isso que é muito importante a gente fazer uma consulta
pré-operatória. Da mesma forma que é importante fazer uma consulta pré-cirúrgica para o médico entender e fazer o planejamento cirúrgico, é muito importante fazer um pré-operatório para fazer o planejamento de como vai ser o pós-operatório. As minhas clientes, quando vão fazer o pré-operatório, eu explico para elas que pós-operatório começa em casa, tá, Mari? Por quê? As pacientes, quando vão para o centro cirúrgico, elas vão ansiosas, vão com medo, mas elas estão saudáveis. Não tem dor, Desculpa. imagina, elas não têm dores, tá? Elas não têm limitações de movimento, elas não têm nada. Elas são só insegura, com medo. Vai para o centro cirúrgico, né? Toma o Dormonite, aquele azulzinho. Elas já vão meio grogue para o centro cirúrgico e lá elas vão ser anestesiadas. Elas só vão acordar algumas horas lá no quarto, depois com a cirurgia pronta. Elas vão estar com medicação intravenosa, então quase não sentem dor, né? A parte de dor é quase mínima. Vão para casa e é aí que começa os perrengues, tá? É aí que começa o verdadeiro eu posso e o é normal. Porque é lá que elas vão começar a realmente ver o pós-operatório delas, né? Então, a gente, no pré-operatório, explica tudo isso ao paciente. Você não vai sair bonita da cirurgia, você não vai sair pulando corda da cirurgia, você vai passar por um trauma. E esse trauma é muito grande. Então, as pacientes têm que entender que é pós-operatório, que cirurgia plástica é muito sério mesmo. Tá? E agora a gente entra um pouquinho no intraoperatório. Qual que é a função da fisioterapia, o porquê que nós entramos hoje junto com os médicos, estamos levando e crescendo cada vez mais essa parte de intraoperatório, tá? O que exatamente é o intra? É colocar a bandagem, é colocar o tape, tá? Hoje em dia se fala muito em tape linfático, em tape compreensivo. Eu, Núbia, físio, para intraoperatório eu só uso o tape contensivo, tá? Por quê? Porque eu quero diminuir esse espaço morto causado pela cânula, causado pelo bisturi. Então, assim, eu quero minimizar todos as complicações, alterações possíveis que possa acontecer, tá? Então, a partir do momento que a gente consegue ter essa junção com os cirurgiões, quando a gente consegue ter essa liberdade, né, de entrar dentro do centro cirúrgico e começar nosso trabalho, quem sabe, quem é beneficiada com tudo isso são as pacientes, tá? A gente consegue uma recuperação muito mais rápida, conseguir uma recuperação sem tanta dor, sem tanta equimose, que é o roxo, sem fibroses, né? A gente consegue diminuir a produção de fibrose. Então, assim, dentro do cronograma, assim, se o médico aceita, para as pacientes é fantástico, assim, a gente consegue minimizar. Só lembrando, Mari, que o tape não vai substituir a cinta, tá? Uma coisa complementa a outra. E o tape é um dos recursos que a fisioterapia tem. Tá? Então, a gente entra na parte de intraoperatório para nós melhorarmos o pós-operatório. Não é uma conduta isolada, tá? Então, tem paciente que me procura e fala assim, doutora, qual o seu valor para ir lá no centro cirúrgico colocar um tape? Não é colocar um tape, simplesmente colocar uma fitinha, tá? Tem um objetivo por trás disso. A gente quer minimizar o trauma feito pelo cirurgião. Então, tem que dar continuidade, né? Tem que dar continuidade no pós-operatório, depois com a sua fisioterapeuta. Enfim, tem que dar continuidade depois para a gente conseguir os objetivos, primeiramente, feito lá no intraoperatório. E por quantos dias usa o tape? Tem que Depende. trocar ele? O tape do intraoperatório eu deixo a média de 5 a 7 dias, tá? Que é a fase inflamatória, a fase aguda, onde eu quero conter. Eu vou utilizar esse tape se por algum motivo eu perceber, vou dar um exemplo, a lipo HD, né? A lipo HD é uma lipo que ela é feita muito superficialmente, então as fibroses dela ficam muito superficiais. Então, quando eu percebo que essas fibroses estão proliferando muito, né? Que manualmente falando, eu não estou conseguindo controlar essa fibrose, eu recoloco o tape. É estratégico, tá? Só em cima da onde eu quero também diminuir esse espaço para eu não ter muita formação de fibrose. Falando em fibrose, várias pessoas me perguntam assim, doutora, eu vou ter fibrose? Vai.
todo mundo que passa por um processo cirúrgico vai ter fibrose, tá? O que não pode é essas fibroses persistirem, tá? Para ocorrer a aderência do tecido, para esse tecido colar novamente, por ele ser descolado pelo cirurgião, tem que ter a produção de fibroblastos, tá? Então, eu preciso desses fibroblastos para eu colar esse tecido. Então, vai ter fibrose, tá? O que acontece? Umas mais, outras menos, tá? Umas a gente consegue organizar isso um pouco mais, outras menos, tá? Hoje eu não uso aparelho para tratar fibrose. Por que, Núbia? Por que, doutora, você não usa aparelho? Eu, Núbia, não vejo necessidade, tá? Não existe certo ou errado. Tem vários profissionais que eu conheço que usam ultrassom, usam radiofrequência. Eu acho que isso prolifera muito mais as fibroses, então na minha prática clínica eu não uso, tá? Então eu só uso mão, tá? Só uso mão mesmo para controlar tudo isso, o tape e, se necessário, um laser de baixa potência, enfim. Depende muito de cada paciente, sabe, Mari? Então, pós-operatório que eu falo muito não é receita de bolo, tá? Não é protocolo. É você entender o trauma que foi realizado pelo seu cirurgião e entender a fisiologia para assim você conseguir conduzir o pós-operatório da melhor forma possível, né? Então, o tape vai durar aí na paciente, depende muito se a pele dela, às vezes a pele dela é muito fininha, eu acabo tirando um pouquinho antes para não dar reação, para não dar bolha, mas a média que eu deixo aí é uns 7 dias, para eu conter o máximo possível essa fase aguda e não deixar essa paciente e proliferar muito, ter muita fibrose, muito edema. E pode ser feita a drenagem junto com o tape? Tipo, Sim. mesmo estando com as fitinhas, pode ter massagem ali? Pode sim. Você pode conduzir esse tecido com tape mesmo, tá? Geralmente, quando a paciente não tem muito edema, né, não tá com edema exacerbado em membro superior, membro inferior, eu deixo ela em repouso esses 7 dias em casa, eu oriento alguns exercícios, oriento caminhada, muita água e vou vê-la no 7º dia, que aí eu tiro o tape e geralmente o cirurgião troca os curativos e faz a tirada de ponto. Se a paciente fala assim pra mim, doutora, eu tô muito inchado, tô com muita dor, aí eu peço para ela vir pro consultório e eu faço essa mobilização sobre o tape, tá? Aí eu mobilizo esse tecido, dreno, se necessário, membro inferior, membro superior, mas tudo em cima desse tape. E eu faço aquele tape, eu faço uma múmia mesmo, tá? Eu coloco o tape no tecido todo. Aonde teve descolamento de tecido, eu faço colagem, né? Eu faço essa aproximação desse espaço morto. Uhum. E a drenagem no pré-operatório é indicada? Então, assim, ó, tudo é muito relativo dentro de cirurgia. Acho que todos os médicos que vêm aqui falam a mesma coisa, né? Se a paciente ela tem, né, retenção de líquido, se a paciente é uma pessoa que já incha muito, já tem o hábito de fazer drenagem, eu acho interessante, sim, preparar essa pele, preparar esse sistema para o trauma que vai se realizar. Mas não é via de regra, tá? Eu não faço em todas as minhas pacientes. Tem pacientes que eu faço, porque eu vejo necessidade, que uma paciente, ainda mais nesse calor que a gente está vivendo hoje, tá muito inchada, né? Então, assim, eu tento controlar um pouquinho esse edema no pré-operatório e aí depois faz só no pós. Geralmente eu vou avaliar isso no pré, tá? Quando ela vem para mim no pré-operatório, eu avalio e aí eu vou, na minha conduta, ver se é necessário ou não, tá? Hoje, tem algumas pessoas que me perguntam, não só hoje, mas sempre assim, se todas as pacientes que eu faço pós-operatório passam por mim para o pré-operatório. Todas. Todas as minhas pacientes que fazem cirurgia passam pelo pré. Algumas vêm de fora, algumas não têm tempo para fazer essa consulta presencial. Eu tento fazer online mesmo, tá? Então, eu tento dar toda essa orientação, né? Todo esse respaldo, nem que se for por telemedicina, né? Eu tento fazer essa orientação porque é muito importante, né? Conforme o pós-operatório vai evoluindo, elas vão percebendo que tudo que está acontecendo está dentro
do esperado, né? Tá dentro da normalidade. E o que não for normal, elas vão saber que vai ter o SOS físio ali. E aí elas vão me procurar, se não for, né? Se não for eu que for falar, se não for da minha alçada, se não for eu que for resolver, eu falo com o médico que eu trabalho e aí eu passo para ele, tá? Então, assim, tudo depende muito de como a paciente vir, mas geralmente uma ou outra eu acabo fazendo o pré-operatório, sim. E no caso, quanto tempo dura o pós-operatório de uma lipo HD e do mais simples que seria uma mamoplastia de aumento? Opa, me enrolei. Tá, então vamos lá. Geralmente eu não trabalho muito com sessões, tá? Ou com pacotes específicos, eu trabalho com evolução de paciente, tá? Então, geralmente, vou dar um exemplo, uma prótese mamária ou uma pexia. Eu faço em média de 5 a 7 sessões, depende de como ela está evoluindo, né? Dentro desse processo, vai vir drenagem linfática se necessário, muito movimento, que eu acho que é o mais importante, né? Eu sou fisioterapeuta, então o meu trabalho é devolver movimento a vocês. Então eu faço muito movimento, mas então a média aí de uma próxima mamária, de uma mastopexia, mastectomia, eu faço em média de 5 a 6, 7 sessões. Como eu trabalho com a fase preventiva, né? Como eu trabalho para minimizar toda essa parte de alterações, né? Muito edema, muito roxo, acaba as sessões que acabam diminuindo bem no pós-operatório. Já uma lipo HD, que é uma lipo, né? Que a cirurgia tem muitas horas, o trauma textual é muito grande, então acaba sendo um pouquinho mais tempo aí esse processo. Pode durar em média de 2 a 3 meses, mas com intervalos grandes, tá? Então, eu não faço sessões diárias de pós-operatório, né? Eu faço sessões em média uma vez por semana ou cada 15 dias. Se a paciente for perceber que ela está com muito edema, com muita dor, eu acabo fazendo até um pouquinho mais. Mas a média aí de uma lipo HD fica comigo aí até a gente conseguir conduzir toda a fase proliferativa, que é onde ela vai ter muita fibrose, né? Então, a lipo HD é uma lipo que causa bastante fibrose. Uhum. E o que diferencia a drenagem comum do método Renata França? Ó, são duas técnicas completamente diferentes, né? Eu tenho as duas técnicas, eu atuo hoje com as duas técnicas, porém, a Renata França hoje eu atuo bem pouco, graças a Deus, meu pós-operatório aqui em Londrina é bem forte. A técnica de drenagem da Renata França é uma técnica, como já diz, efeito Cinderela, meramente estética, tá? Então, eu não posso usar uma Renata França num tecido lesionado, tá? O tecido tá machucado. A Renata França é uma pegada mais forte, mais firme. Esse tecido tá machucado, tá? Então, num pós-operatório mais imediato, eu não posso ter uma Renata França, tá? A Renata França é efeito Cinderela. Você vem para mim, tem um evento e você quer ficar mais sequinha, mais murchinha. Através desse método, eu consigo tirar todas as toxinas, excesso de líquido e fazer você ficar fininha, ficar magrinha por 48 horas no máximo, tá? Então não dura muito tempo. Já uma drenagem linfática convencional, uma drenagem linfática voltada para reabilitação, para pós-operatório, respeitando a fisiologia, respeitando todo o trauma realizado, né? Porque uma coisa é você drenar fisiologicamente um tecido saudável, outra coisa é você drenar um tecido que foi lesionado, que as vias linfáticas dele está alterada. Então, eu preciso entender essa fisiologia do tecido para eu conseguir drenar esse pós-operatório de forma mais certa, vamos dizer assim, né? Mas são duas técnicas totalmente diferentes, tá? Eu não uso drenagem linfática da Renata França nunca para pós-operatório, tá? Essa é a minha conduta. Eu não acho necessidade, eu até acho agressivo demais para um tecido que foi traumatizado. Uhum. E afinal, pode ou não pode usar a cinta da irmã, da amiga, da mãe? Isso O é sutiã? muito importante. Eu recebi também bastante essa pergunta. Ai, Núbia, eu tenho uma cinta que a minha tia usou, que minha prima usou. Posso usar? Gente, não pode, tá? Porque a cinta é cara. Sim, é caro. A partir do momento que vocês decidiram fazer uma cirurgia plástica,
né? Vocês têm que entender que isso é investimento. O investimento precisa de planejamento, tá? Então, a cinta, pós-operatório, medicação, tudo isso faz parte da cirurgia. Então, por que que não pode usar uma cinta? Tá? Qual que é o objetivo da cinta pós-cirúrgica? A partir do momento que o médico tá lá, tá com tecido aqui, ele faz esse descolamento, ele fica um espaço, a gente fala de espaço morto, eu preciso fazer com que esse espaço morto diminua. Vai diminuindo. Se eu uso a cinta da minha prima, da minha irmã, que já foi apertada, se eu uso a cinta que já tá com o tecido dela, né, já não tá tão preservado, já não tem essas fibras do tecido tão boas, eu vou fazer uma aproximação desse tecido de forma irregular, de forma diferente, tá? Então, pelo menos a cinta que você vai usar no pós-operatório imediata tem que ser nova, tá? O que você pode fazer? Pode emprestar de alguém para você fazer os intervalos. Na hora do seu banho, tá? Na hora que for assim, depois foi lavar. Aí você pode usar essa só para escape ali na hora que a cinta tá lavando. Mas usar a cinta de outra pessoa não dá. Tem tamanho diferente, tá? A pessoa às vezes é mais alta, às vezes é mais baixa. A cinta aqui na cintura às vezes foi mais apertada, foi menos. Então, assim, não pode, tá, gente? Vocês investem na cirurgia, então não economize em cintas, tá? O resultado da sua cirurgia, o resultado da cirurgia plástica também depende de um bom pós-operatório, e o bom pós-operatório inclui uma boa técnica e uma boa cinta para fazer a contenção desse tecido de forma homogênea, de forma regular. Uhum. E no caso, a paciente que teve uma aberturinha de cicatriz, tem como arrumar isso com a fisioterapeuta? Tem. Olha o que acontece. Por que que acontece, às vezes, na famosa deiscência, tá? O que que é uma deiscência? Deiscência é como eu tenho desequilíbrio das forças, tá? Vamos dar um exemplo no Tzinho lá. A gente tem o Tzinho aqui da mama, que fez uma mastopexia, e por algum motivo essas forças aqui estão desiguais, e aqui ela abre um pouquinho, tá? O papel da fisioterapia, o papel da fisioterapeuta é tentar diminuir, tá, essa tensão aí dessas forças que estão desequilibradas, aproximar esse tecido, fazendo com que não abra mais, tá? A gente não pode, no pós-operatório, não posso falar assim, ó, se você fizer pós-operatório com uma fisioterapeuta, você não vai ter decência. Isso aí é mentira, isso ninguém pode afirmar. O que a físio pode fazer é minimizar isso aí, tá? Então, assim, o que a gente pode fazer com o tape? Exemplo, tá? Eu uso muito. É aproximar esse espaço, não deixar que essas forças briguem e aumente essa deiscência, tanto para lateral quanto para vertical e horizontal. Não deixar essa cicatriz abrir mais ainda. Mobilizar, tirar essas fibroses, né? Que é excesso de tecido que tem nessas cicatrizes. E usar. Depende, eu gosto muito de usar o BioOil, eu uso para hidratar essa cicatriz e uso o LIB, que é um laser de baixa potência, para eu conduzir melhor a produção de células nessa região. Então, tem sim, a físio consegue tratar não só pacientes que estão evoluindo dentro da normalidade do pós-operatório, mas pacientes também que têm algumas alterações e complicações, como necrose, como deiscência, enfim. A gente consegue sim minimizar esse pós-operatório aí. E no caso da cicatriz hipertrófica também tem solução? Tem. Ó, o que é uma cicatriz hipertrófica? Tá? O que é uma cicatriz hipertrófica? Excesso de tecido cicatricial. Tá? Então, quando a gente tem um excesso de tecido cicatricial formando ali naquela região da cicatriz, a gente tem que diminuir essa produção de tecido, né? Como que a gente faz isso? Com terapia manual, tá? Informando, né? Mandando informação para o tecido que tem muito ali, eu quero diminuir, e com diminuição, tá? Então, eu uso tape, eu uso placa, eu uso cinta. Quanto mais eu deixo esse tecido proliferando ali, mais cicatriz hipertrófica eu posso ter. Então, a gente consegue sim prevenir uma cicatriz hipertrófica com a fisioterapia. Eu faço muito isso hoje em cesáreas, né? Eu tenho muita procura de mães, né, que fizeram uma mamoplastia ou fizeram uma outra tipo de cirurgia e tiveram uma cicatriz hipertrófica, né? Elas me procuram para eu começar desde a primeira semana de parto,
tentar já fazer uma liberação ali, uma terapia manual, fazer um tape compressivo para não deixar com que essa cicatriz fique hipertrófica. Obrigada. Perguntaram também por que o silicone diminui muito. Vamos lá. O que eu vejo direto na sua página também, Mari, é você falando, eu vejo as pacientes perguntando por que a mão vai ficar quadrada. Então, eu já vou responder as duas coisas em uma só, tá? Primeiro, a escolha da prótese é muito importante, o tamanho. Geralmente o cirurgião prova com vocês, tá? O sutiã, coloca uma blusinha, coloca a prótese para vocês mais ou menos ver como que vai ficar, né? Não fica aquilo, mas bem, bem próximo daquilo. Quando vocês fazem a cirurgia, o médico vai injetar uma quantidade de soro, uma quantidade de antibiótico ali, mas a prótese, mais o edema formado pós-operatório, tá? Então, a mama vem aqui, ó, tá? Dá pra dar até beijinho aqui na mama, de tão grande que fica. E aí, vai passando os dias, vocês acostumam com esse tamanho da mama inchada, da mama daquele tamanho, e começa o processo de desinchar, que é normal acontecer. Vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. E aí vai ficar só o tamanho que vocês escolheram, tá? Então, por isso que é muito importante vocês escutarem o médico de vocês verem a prótese, né? Se verem no espelho, de lado, de frente, porque o que vai ficar é só a prótese, tá? O que eu percebo muito das minhas pacientes é que elas gostam do tamanho que fica com edema. Aí começa a diminuir, fica o tamanho da prótese, tá? Então não é que a mama diminuiu, é que teve o edema, conforme for passando, esse edema vai sendo absorvido e vai ficar só o tamanho da prótese. A grande maioria se arrepende, tá? Eu acho que 80% das mulheres se arrependem, mas não porque elas escolheram errado a prótese, é porque elas gostaram do tamanho com edema. E o edema vai... Não tem jeito. Aí muitas delas querem trocar aí com muito rápido a prótese, que eu também não aconselho, né? Eu acho que tem que ter um tempo aí para refazer uma outra cirurgia. E é por esse motivo que quando se faz a cirurgia plástica, a mama fica quadrada, tá? Nenhuma mama vai sair... Desculpa de novo. Imagina. Tá com a minha rinite. Nenhuma mama vai sair linda, redonda, perfeita do centro cirúrgico, gente. Não tem como, tá? O processo que vai ocorrer ali, o inflamatório, ele vai produzir muito líquido. E nenhum lado do nosso corpo é assimétrico. Vai ter lado que incha mais, vai ter lado que incha menos. Então, essa mama vai ficar torta. Às vezes fica um bico para cá, outro bico para lá, fica um bico para lá. É só ter paciência, tá? Porque tudo que vocês estão vendo no pós-operatório imediato não é o que vai ficar, tá? Os médicos, na hora de fazer a cirurgia, que colocam a prótese, eles sentam vocês, eles vão avaliar vocês sentados, eles veem a simetria da mama, eles veem a altura que a mama tá, para ela ficar o mais próximo possível para ficar igual, da simetria. Tá? Mas depois começa a fase inflamatória, a mama vai inchar e não adianta que vai ficar quadrada mesmo e não fica bonita, tá? Nenhuma cirurgia sai linda, maravilhosa do centro cirúrgico. Em relação ao pós-operatório da gluteoplastia, o que é indicado? Então, a parte do glúteo, a gente não faz muito aqui, né? Não é muito prática clínica. É uma cirurgia que tem muitas contraindicações. Já fiz alguns pós-operatório. A incisão fica bem ali no bumbum, assim, uma incisão difícil de cuidar, porque é um lugar úmido. Precisa de alguns cuidados específicos em relação a sentar, em relação a como sentar, porque a gente vai ter duas próteses ali. A posição de ficar alguns dias é só dormindo de barriga para baixo, então prejudica muito a lombar, as dores nas costas. A pessoa tem que estar muito preparada psicologicamente, porque não é um pós-operatório fácil, tá? É um pós-operatório demorado, é um pós-operatório que incha muito, a incisão é uma incisão muito úmida, demora um pouco para cicatrizar e ela te limita muito, né? Eu acho que você não poder sentar te limita muito. Aqui eu não sei como que é na realidade da cidade das meninas aqui, mas
aqui em Londrina a gente não tem a gente não faz muito, não. Acho que eu devo ter feito 3 ou 4 pós-operatório de glúteo. E em relação à contratura capsular, só medicamento ou pode ser feito alguma coisa com a fisioterapeuta? Ó, a contratura capsular a gente tem 3 níveis, né? Vamos colocar assim, né? O primeiro e o segundo nível a gente consegue sim com a físio trabalhar mobilização, trabalhar liberação, trabalhar alongamento e consegue minimizar se tiver alguma dor, alguma limitação. Já o nível mais avançado, que é um grau 3, né, de contratura, aí não adianta, aí é só cirúrgico mesmo, porque essa contratura já está encapsulada, já tem que ser retirada essa prótese, porque já começa a dar deformidade na mama, dor na mama, dá dor na hora da relação sexual. Então, depende muito do nível, do grau que essa contratura tá. Se for um grau mais leve, a gente consegue sim, com a físio, com tratamento específico para aquela paciente, tratar uma contratura capsular. Perguntaram também se quem tem trombose pode fazer a lipo e silicone. Ó, o médico vai avaliar, né? O cirurgião vai avaliar se o vascular, se o médico dela autorizar, né? Tiver junto assim, pode sim ser feito. A gente já teve outras pacientes que tiveram. É claro que os cuidados são bem diferentes, tá? Então, a quantidade de Clexane ela vai tomar vai ser muito maior. A quantidade de medicação que ela vai tomar depois no pós-operatório é muito maior. Os cuidados no pré-operatório, no intraoperatório, no pós-operatório muda muito, tá? A gente tem um cuidado todo especial com essa paciente. Então, a gente mobiliza muito o membro inferior, dá muito exercício, a gente faz uma conduta bem diferente, tá? Mas tudo alinhado com o médico. Se o médico achar que é prudente dentro dos exames que foi realizado, não tem problema não. A gente consegue sim fazer uma cirurgia. Mas isso é uma conduta médica, ele que vai avaliar para ver a quantidade, o tamanho do trombo, como é que foi isso, para ver se é prudente que essa paciente passa por uma cirurgia com risco, porque os riscos aumentam, para uma cirurgia que é meramente estética, né? Então, geralmente o médico é bem prudente em relação a isso, para indicar ou não indicar uma cirurgia estética para quem já teve trombose. Uhum. Perguntaram também se na bichectomia tem que fazer uma drenagem no pré já para ajudar e o que é necessário no pós-operatório. Bom, bichectomia no pré-operatório não faço, tá? Eu não vejo necessidade. Geralmente, fáscia não é um lugar que tem muito edema, que incha muito. Geralmente, o que eu faço na bichectomia é só pós-operatório, né? O intraoperatório, que eu ponho tape para tentar diminuir um pouco a proliferação desse tecido, e pós-operatório. Mas aí, com 2, 3 sessões de pós-operatório, a gente já consegue minimizar bastante esse edema, esse desconforto. Então, eu trabalho com mobilização, mexer bastante a boca, trabalho com liberação, enfim. Mas o pré-operatório eu não faço, tá? Não vejo necessidade, não acho prudente, não vejo. E para rinoplastia? Para rinoplastia também eu uso tape, tá? No intraoperatório, geralmente eu coloco umas fitinhas, o tape aqui, nessa região, para mim absorver bastante esse edema. E também faço de 3 a 4 sessões no pós-operatório, para eu conseguir também diminuir o edema, a dor da paciente, mesmo não sendo uma cirurgia que causa muito edema, que causa muita dor, tá? Depende muito de como vai ser o trauma, né? Tem cirurgias de rino que mexe só na base do nariz, aí a coisa é mais simples. Aí você tem que fazer fratura, aí é outro pós-operatório, que daí é um pouco mais intenso, né? Eu preciso de mais tempo para recuperar tudo que foi traumatizado. Mas geralmente aí eu faço o intra também, tá? Eu faço o intra praticamente quase todas as cirurgias para não ter tanta alteração no pós-operatório. E existe alguma massagem que a paciente pode fazer em casa, sozinha? Então, geralmente eu não indico, tá? Por que eu não indico massagens em casa? Minhas pacientes que estão aí vão saber por quê. Geralmente, os nossos tecidos, nosso corpo, ele responde a estímulos, tá? Então, nós, fisioterapeutas, a gente dá um estímulo
para ter uma resposta. Ou se a gente quer um excesso, a gente quer diminuir, depende do seu objetivo. A gente quer uma resposta. Então, se você for fazer em casa, vou dar um exemplo, o que mais tem no consultório é isso. As pacientes têm com uma fibrose e elas vão para o banho e começam a estimular e apertar essa fibrose. Tá lá a fibrose, elas ficam assim no banho, aperta e aperta, aperta. O que acontece com isso? Eu tô dando estímulo para o tecido. Em vez de eu diminuir a produção de tecido cicatricial, eu vou aumentar. Tá? Então, as minhas pacientes, o que eu indico muito fazer em casa, dentro da minha orientação, dentro do que é possível ser feito, é movimento, tá? Então, dentro de uma próxima malha, eu faço exercício de membro superior, respeitando a incisão, né, onde foi feito a cicatriz. Então, para casa, a única coisa que elas podem fazer com a minha orientação é exercícios, tá? Mobilização, massagem, tudo isso eu faço no consultório, para eu conduzir e chegar ao objetivo que foi feito no planejamento lá no pré-operatório da paciente. Uhum. E no caso da drenagem das mamas, ela deve ser feita só nas mamas, aqui dessa parte do queixo até a barriga, ou ela deve ser total no corpo inteiro? Então, eu não faço total, tá? Se a paciente vem para mim e ela, devido ao tempo cirúrgico, ela tomou muito soro, que é muito rico em sódio, ela já tem uma retenção muito grande hídrica, eu acabo drenando o corpo inteiro. Mas, pós-operatório de mama, geralmente eu faço só local mesmo, tá? E eu dreno até pouco, vamos dizer assim. Eu trabalho mais com mobilização, com muito movimento, para tirar toda a tensão, as dores que elas têm nas costas, porque vocês que fazem, né? Nós que fizemos, eu também já fiz cirurgia de mama, a gente tem muita dor nas costas por proteção, né? A gente faz uma rotação de ombro, a gente fica encurvada assim, então isso dá uma tensão maior nas nossas costas. Então eu trabalho muito mais com mobilização, soltura do membro, alongamento, do que propriamente a drenagem. Tá? A drenagem eu faço mais no final, a nível relaxamento mesmo. Né? Eu trabalho muito mais com devolver o movimento, que propriamente aí, o sistema linfático vai ser recuperado e vai fazer o trabalho dele. E eu só vou orientando a paciente a nível de exercício. Então, depende muito, sabe, Mari? Tem paciente que gosta de drenagem no corpo inteiro. E aí eu converso, eu tô muito inchada, preciso de fazer uma drenagem. Tá, ok. Então, você vai vir aqui para o consultório e a gente vai fazer uma drenagem estética, não voltada para o pós-operatório. Pós-operatório aí é outra coisa. Uhum. Então, eu queria agradecer a live, doutora Núbia. Acabou as perguntas por aqui. Quem sabe um outro dia a gente marca uma próxima, né? Eu tenho mais umas aqui, Mari. Só tem mais umas? Uhum. Deixa eu pegar aqui, peraí. Deixa eu pegar só aqui. Teve algumas pacientes minhas aqui que fizeram umas perguntas bem, bem legais. Teve uma que perguntou aqui, o médico dela não indicou fazer pós-operatório, fazer drenagem no pós-operatório. O porquê que ele não, se é necessário ou se é necessário, e ele já teve alguns problemas com pós-operatório. O que acontece? Tá? Quando o médico perde a confiança numa profissional, por algum motivo, eles preferem não mandar para o pós-operatório mesmo, tá? Então, assim, toda cirurgia precisa de pós-operatório. Toda cirurgia causa um trauma. Então, tem que ser feito pós-operatório. Alguns médicos têm essa conduta. Por quê? Por algum motivo, algum profissional fez de forma incorreta esse pós-operatório, drenou essa paciente de forma incorreta e esse médico teve alguma surpresinha ali que não gostou. Então, assim, é sim importante no pós-operatório. Converse com o seu médico, não sei de que cidade que você explica para ele, arruma uma profissional que entenda de cirurgia plástica, que entenda de pós-operatório e explique para ele que ela sabe o que está fazendo e que é importante sim fazer o pós-operatório. Uhum. Tem mais alguma perguntinha? Tem aqui, peraí, vou pegar aqui. Uhum. Se vocês quiserem, eles também podem estar enviando agora durante a live. Podem perguntar aqui que a gente vai respondendo assim. Tem muitas pessoas que perguntaram qual que é a diferença entre drenagem de lipo normal e lipo HD, tá? Dentro de uma lipo HD, o médico faz marcações específicas
né? Então, ele quer deixar a paciente com uma definição mais específica. Então, dentro do pós-operatório, eu preciso respeitar essas marcações. Então, sim, o pós-operatório de uma lipo convencional é diferente de uma lipo convencional. Uma lipo convencional não se usa o Vaser, né? Que é um aparelho que ele aquece esse tecido. Então, é necessário, sim, um pós-operatório de forma diferente, respeitando as marcações que os cirurgiões fazem e querem que fique, né? Eu acho que isso é o mais importante. Perguntaram aqui sobre a cinta, qual é melhor? Ó, eu vou falar sobre cinta em um pós-operatório de lipo, só lipo, tá? Essa cinta pode ser um tecido um pouquinho mais firme, pode ter uma contenção um pouco melhor, maior, tá? Porque eu não tenho incisão. Já quando a gente fala de incisão de abdominoplastia, eu particularmente não gosto muito de uma cinta muito apertada, tá? Porque eu tenho uma incisão que eu preciso de oxigênio nessa cicatriz. Eu preciso que chegue muito oxigênio ali. Se eu faço uma pressão muito grande, eu vou diminuir essa oxigenação desse tecido e eu posso causar uma necrose, enfim, eu posso machucar essa incisão, tá? Então, marcas eu não sei falar diretamente, porque cada pessoa é de uma cidade, mas observar bastante essa tensão. A cinta tem que ter, tem que conter o tecido, mas não precisa vocês ficarem sem respirar, tá? O respirar no pós-operatório é muito importante. Não é assim, quanto mais apertada, melhor. Não, não é assim. Depende do objetivo de cada cirurgia, tá? Então, tem que ser avaliado, mas para pós-operatório de abdominoplastia, eu não gosto de cinta muito apertada, tá? Eu vou apertando conforme vai evoluindo. Eu preciso que essa incisão seja que ela ocorra da melhor forma possível. E no caso das mamas, também é melhor um sutiã mais macio? Eu sei que o da Plié, ele é bem macio. As outras marcas eu não gostei muito. Quando eu operei, eu comprei 3 sutiãs. 3 sutiãs. Ou 4 agora. Acho que comprei 4 sutiãs. Aí eu comprei um que o cirurgião me vendeu. Um no pós-operatório, que a fisioterapeuta já chegou na sala vendendo. Aí comprei um outro numa lojinha ambulante, que foi péssimo. E o outro é da Plié. O que eu mais gostei foi o da Plié. Ele não doeu minhas costas. Aqui não. Era pra dormir. Tudo era ótimo. Qualquer momento do dia era perfeito. Então, eu conheço esse também, é bem bom, gosto bastante. O sutiã, Mari, ele tem que ter... Qual que é o objetivo na fase inflamatória? Ele tem uma sustentação, tá? Eu preciso que essa mama seja sustentada. Então, não precisa ser um sutiã apertado, tal. Eu quero ter uma compressão, mas como não é um descolamento tão grande quanto no abdômen, ele tem que ter uma boa sustentação e uma compressão legal, tá? Então, assim, hoje eu desenvolvi a minha cinta, hoje eu tenho uma marca de modeladores aqui em Londrina. Eu estudei sobre isso no decorrer da minha prática clínica, eu fui vendo a necessidade de cada paciente. Então, hoje eu tenho a minha placa, hoje eu tenho a minha cinta, com tecido que eu gosto, com tecido que eu acho que é confortável para vocês e que faz o objetivo que tem que ser feito no pós-operatório. Mas tem que ter uma sustentação, tá? O que não pode é ficar apertado, tirando falta de ar de vocês, tá? E tem que ser sutiã cirúrgico, a princípio, tá? Não dá para ser aquele sutiã comprado em loja de conveniências, no primeiro momento, tá? Quando eu começo a desmamar os pacientes, aí eu indico. Tem um que eu indico que é da Americana, que eu acho que ele custa R$59, que ele é indicado com pós-operatório mais tardio, que ele é só de sustentação. Ele não tem aro, ele dá uma sustentação maravilhosa e ele pode ser usado no dia a dia, assim. Mesmo porque, meninas, vou dar uma dica aqui. Prótese não substitui sutiã, tá? Tem a lei da gravidade, a mama vai cair. Então, vocês, mesmo fazendo uma prótese mamária, tem que usar sutiã. É claro que não precisa ser... eu vou para uma festa, para uma balada. Pode fazer sutiã, não tem problema nenhum. Mas, no dia a dia, tem que usar sutiã, tá? Perguntaram se da placa.
eu indico placa, tá? Todas as minhas pacientes usam placa de lipo HD, de lipo convencional. De abdominoplastia, se necessário, tá? Então, eu vejo como esse tecido está sendo conduzido e aí, se necessário, eu uso placa, tá? Eu tenho, como eu falei para vocês, eu tenho a minha placa que eu desenvolvi e aí eu uso em abdominoplastia se necessário e para lipo HD e para lipo convencional em todas as pacientes, tá? Por quê? A lipo HD e a lipo convencional tem um descolamento muito grande desse tecido. Então, eu preciso que esse tecido seja aproximado da forma melhor possível. O que diferencia a placa? Eu sei que muitas amigas minhas fizeram agora na quarentena a Lipo HD. O que diferencia a placa da Lipo normal para a placa de Lipo HD? Então, foi Ela a tem mesma um desenho diferente? então, é a mesma coisa que foi falado na drenagem, tá? Eu preciso respeitar as marcações feitas pelo cirurgião. Então, geralmente, a gente, aqui no caso, a gente pode colocar umas plaquinhas de EVA de uma forma que ela fique na marcação que o médico fez, tentando que ela não descole, porque se ela descolar da marcação pode ficar torta, mas eu preciso manter a marcação que o cirurgião fez, tá? Então, não é em todas as pacientes, geralmente a gente usa essas marcações, eu uso com EVA um pouco mais grossinho. Se a paciente fez uma lipo que ficou com aquela marcação mais alta, aquela maior, sabe? Aquela que fica bem com os gominhos mesmo. Aí eu faço uma marcação. Se for uma lipo HD leve, eu uso a mesma placa, né? Porque a paciente queria ficar mais chapadinha e não com os gominhos desenhados. Depende muito como é que foi o nível dessa lipo HD. Se for uma lipo de alta definição, geralmente eu faço as marcações com EVA. Uhum. A Laude perguntou se quando faz a mamoplastia e abdominoplastia, assim tem um macaquinho ou é separado? Cinto e sutiã é separado? Ó, geralmente o macaquinho, né, que é o modelador, já vem com o sutiã, né? Então pode ser feito. Porém, o sutiã, o macaquinho, né, o modelador, ele tende a te puxar um pouco para baixo, devido às alcinhas que eles têm aqui. Se a paciente fez as duas cirurgias, eu indico comprar o sutiã e o modelador, tá? Porque o sutiã vai dar sustentação na mama e o modelador não vai te puxar para baixo, tá? Que geralmente o modelador ele te puxa para baixo e aí não faz tanta sustentação na mama. Então, se é os dois, eu tento indicar o sutiã e a modelador e o sutiã. E pode substituir a placa pela fralda? Faz mesmo efeito? Não. O que acontece, ó? A fralda, quando é usada, é apenas para tirar a marcação da cinta, tá? Então, vamos lá. A cinta, por algum motivo, tá marcando. E como eu tô num processo de cicatrização, aonde a marca pode cicatrizar. Então, pode ficar com umas dobras, né? Nesse tecido. A fralda é simplesmente para isso. Para não deixar com que esse tecido fique marcado. A placa serve para eu diminuir esse espaço morto, né? Diminuir esse espaço que ficou e aproximar. Então, não é uma coisa é a fralda para não marcar, outra coisa é a placa. Não são as mesmas coisas, tá? Depende do objetivo que tá querendo. Se eu quiser pôr a placa numa lipo para aproximar, não pode ser feito com fralda. Tem que ser feito com a placa, porque a placa ela tem geralmente a gente se faz com EVA, um EVA mais grossinho, mais a cinta, e aí a gente faz essa contenção desse tecido melhor. Eu acho que a Isa quis dizer lipoaspiração de interna de coxas, porque ela digitou abdominoplastia. Ela falou como que é o pós-operatório. Ou lifting de coxa também. Se for uma lipo de interno de coxa, só tem que ver a nível de flacidez, tá? Geralmente, a lipo de coxa tende a ficar um pouco mais flácida. Se for um lift de coxa, né? Um lift de coxa, a cicatrização é uma das cicatrizações mais difíceis de ser tratadas, porque é um lugar que é úmido também e ela fica batendo uma cicatriz na outra na hora de andar. Então, geralmente não é uma cicatriz que fica normotrófica, que a gente fala, uma cicatriz, uma linhazinha perfeita.
geralmente ela fica com um pouco mais separada, sabe? Um pouquinho mais larguinha, assim. Mas no decorrer do pós-operatório é bem tranquilo. É só isso mesmo, não é uma cicatriz que fica perfeita, tá? Pode ser o melhor médico do mundo, a melhor técnica do mundo. Geralmente a cicatriz de coxa dá uma largadinha, tá? Perguntaram aqui. É isso mesmo. Foi o lifting de coxa. O lifting de coxas. É. A Yane perguntou: quando a cicatriz está ótima, é necessário usar a fita de silicone? Boa pergunta, garota! Adorei. Não, tá? Qual que é o objetivo de uma fita de silicone? Fita de silicone serve para deixar a cicatriz fina, cicatriz bonita e perfeita. Se eu já tenho uma cicatriz assim, linda, perfeita e fina, não tem necessidade, tá? Eu já vi várias pacientes minhas que usaram fita sem orientação e que a cicatriz ficou tão fina e abriu, tá? Porque a fita de silicone, ela tem um objetivo, né? Que é deixar ela fininha, bonitinha. Se eu tenho um tecido muito fino ali e eu coloco uma fita de silicone por cima, eu posso abrir essa cicatriz, tá? Então, assim, gente, eu vejo muito as pacientes, eu acompanho muito a Mari faz muito tempo, eu produzo conteúdo, né, muito para algumas dúvidas de vocês que procuram a Mari. Nem tudo é bom para todas, tá? Então, assim, sempre conversem com a responsável que está fazendo o seu pós-operatório, seu médico, porque às vezes, na ânsia de vocês melhorarem alguma coisa, vocês podem piorar alguma coisa que está evoluindo muito bem, tá? Eu acho muito importante, muito legal essa troca de vocês, de experiências, de foto, de querer ser ajudada, mas tem certas condutas que só podem ser realizadas com a autorização do seu médico, tá, meninas? Isso é bem importante. Uhum. Perguntaram também com quais médicos você trabalha, se você pode falar. Eu trabalho diretamente com o Dr. Odi, que eu trabalho com ele já faz 6 anos, e trabalho com o Daniel Botelho, que é um médico aqui de Londrina, que ele é especializado em lipo HD. Ele já veio aqui fazer live com a Mari e tem outros médicos que me enviam pacientes, né, que não trabalham dentro do consultório deles, mas eu trabalho indiretamente. Mas que eu trabalho diretamente é com o Dr. Odi, que é um cirurgião plástico, e com o Dr. Daniel Botelho. A Indaia perguntou também assim: tenho tendência queloide, o que fazer para evitar ou diminuir? Bom, a queloide também é um excesso de tecido cicatricial. Eu vejo muitas pessoas falando assim, tenho tendência queloide. Você ter tido queloide uma vez numa cirurgia, numa outra cirurgia, não quer dizer que você tem tendência a queloide. Você pode fazer uma cirurgia plástica e não ter queloide, tá? A gente consegue, se a pessoa vem na avaliação e fala, já tive queloide. É claro que a minha lanterninha vai ligar e eu vou ficar mais esperto com essa cicatriz. Mas eu tenho que fazer uma condução, uma diminuição desse tecido para não deixar essa cicatriz evoluir tanto, tá? Então eu aproximo, né? Se necessário, se me permitir, se eu estiver saudável, eu aproximo com tape, faço liberação para não ter uma briga de forças. Porque o que mais forma queloide, cicatriz hipertrófica, é diferenciação de tensão, né? Então eu tenho 2 cicatrizes. Uma puxando para cá, uma puxando para cá. Isso faz com que o meu tecido produza mais tecido para fechar isso aqui. Então, o papel nosso para prevenir isso é equilibrar essas forças, tá? Deixar com essa cicatriz fique o mais próximo possível. Isso é feito com terapia manual, com tape, enfim. Depende muito de como esse tecido está respondendo. Mas sim, tá? Com fisioterapia pode sim evitar ou diminuir a queloide. Só que, uma vez instalada, uma queloide não se trata. Cicatriz hipertrófica, sim, tá? Cicatriz hipertrófica tem tratamento com fisioterapia. Queloide, não, tá? Dependendo do nível de queloide, é só cirúrgico. Aqui a Laude falou que ela tem consulta com o Dr. Daniel. Ótima escolha. Ótima escolha e vai ser pós-operatório comigo. Todos os pós-operatórios do Daniel é feito comigo. Isso aí já está dentro da nossa equipe. Ele opera e eu faço o pós-operatório. Você tem mais alguma perguntinha aí? Deixa eu ver aqui. Calma, que tá quase acabando o nosso tempo. Nossa, nem parece. A gente falou muito. A gente conversou um monte. Foi bem legal.
Eu achei... tem algumas aqui, mas eu acho que já foi sanada dentro do contexto da live. Mas o que eu quero agradecer, Mari, é essa oportunidade, né, de vir falar sobre o pós-operatório, para os pacientes entenderem o quanto é importante fazer o pós-operatório, entender o pós-operatório, saber que nós estamos para ajudar o cirurgião, saber que nós estamos de comum acordo para evoluir esse pós-operatório da forma mais possível, tanto tecnicamente como mentalmente, né? A gente tem um trabalho muito em cima disso, do psicológico da paciente, porque, como eu falei, como vocês ficam muito perdidas, né, dentro, né, de um processo de pós-operatório, é muito importante vocês terem esse amparo, né, da equipe, tanto do cirurgião quanto da profissional que está acompanhando o pós-operatório, e vir falar sobre isso num canal como o seu, que as pacientes procuram tirar dúvidas, procuram informações de bons profissionais, me deixa muito honrada e me deixa saber que estamos no caminho certo e que cada dia mais as cirurgias estão tendo bons resultados com bons profissionais. Acho que Imagina, obrigada. Obrigada a você, Núbia. É a primeira live que eu falo assim, falando só sobre pós-operatório e ninguém melhor que você aqui para falar sobre isso, né? Obrigada, espero que você tudo direitinho, nossa, super inteligente. Muito obrigada. Eu acho que é reflexo do que a gente ama fazer, né? Eu amo pós-operatório, eu amo poder ajudar as pacientes nesse processo que não é fácil. Muitas pacientes acham que me programei para cirurgia, mas elas não se preparam para o pós-operatório. Não digo propriamente o pós-operatório, a técnica, né, do pós-operatório, mas sim o processo mesmo, porque o processo é muito dolorido, é muito desgastante fisicamente, você precisa de ajuda, né, para pôr uma cinta, para tomar um banho, tudo você precisa de uma ajuda. Então, tem pessoas que não estão preparadas psicologicamente para esses cuidados, para esses dias, que não é fácil, né? Cirurgia plástica não é brincadeira, como algumas pessoas vêm divulgando hoje em rede social, não é tão simples quanto parece. Independente se é uma cirurgia estética ou não, é uma cirurgia, vão passar por uma anestesia, vão ter riscos, né? Pode vir complicações, então as pacientes têm que estar cientes de tudo que pode acontecer e elas têm que entender que o processo nem sempre evolui de uma forma esperada. Então, cabe à equipe que está com você te amparar e fazer com que isso seja menos dolorido possível. Uhum. Então, muito obrigada. Obrigada às meninas que participaram da live. Boa noite e até a próxima. Muito obrigada, viu? Vamos deixar gravado aí para quem quiser assistir. Muito obrigada pela oportunidade. Adorei as perguntas, adorei a interação de vocês. Mari, um beijo, meu amor. Printem aí, marquem a gente, marque eu, marque a Mari. E assim a gente vai levando mais conteúdo para vocês. Um beijo. Boa noite e bom final de semana. Noite. Tchau. Para você também. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo.